Bom dia, terceiro ano, vamos ver um pouquinho de história hoje, tá bom? Então, nós vamos lá na página 159. A vida no campo também tem problemas. Leia o relato da dona Carminha, uma agricultora de 64 anos, moradora da zona rural do estado de Sergipe. Dona Carminha, aqui nesse texto, conta um monte de coisas que acontecem na vida dela atualmente. Coisas que ela tinha no campo e que hoje não tem mais, tá? Então, nós temos que fazer uma leitura. Aqui, ela está conversando com a gente, ela está contando que ela cresceu no meio de animais, que quando ela acordava, ela ia no pasto, conversava com as vacas, mas que o tempo mudou e que foram passando os tempos e as coisas foram mudando. Hoje, o que antes era verde está seco por falta de chuva. E por que está faltando chuva agora e antes não faltava? Consequência do que o homem faz na natureza. Prejudica a natureza, ele também tem consequência, ele também é prejudicado, tá? Por conta da seca, muitos animais morreram, falta de alimentos, porque seca, sem a chuva, não cresce, alimenta os alimentos, né? Agricultura, morre tudo. Aí as pessoas preferem comprar produtos industrializados ou cultivados em estufas, tá? Então, quem que cultiva em grandes estufas? As pessoas, os fazendeiros, as pessoas mais ricas, né? Então, aquela família que vivia naquela fazendinha, ou naquele sítio, que fazia aquela agricultura ali de subsistência, não consegue, tá? Isso que tá acontecendo. Então, muitos trabalhos que a família fazia no campo, hoje são feitos por máquinas. Então, por exemplo, precisava de 5, 6 pessoas para uma colheita. Hoje, um trator faz o serviço de 6 homens. Quantas pessoas desempregadas? Não é? Para ir para a escola, que dificuldade que as crianças têm para ir para a escola? Falta transporte, as estradas estão ruins, falta segurança. Então, eles estão se queixando demais. E a dona Carminha conta isso aqui, um pouquinho da vida dela. Então, vocês, por favor, leiam, tá? Eu vou esperar. Leram? Ótimo. Aí tá escrito assim, ó. Converse com seus colegas e, de acordo com o relato da dona Carminha, faça uma lista com os problemas enfrentados pelos moradores do campo. A tia já até comentou aqui, sim, um pouquinho. Que lista? O que tenha? O que hoje? Falta de segurança, falta de transporte, quer dizer, dificuldade para ir para a escola, não tem saneamento básico, energia em alguns lugares também não tem, né? Falta de emprego, porque as máquinas estão substituindo as pessoas. Olha quanta coisa que vocês podem colocar. Lá depois tem a letrinha B. Pesquise para saber o que é êxodo rural e por que isso acontece. O que é um êxodo rural? Êxodo rural é a saída das pessoas do campo para a cidade. Eles mudam. Eles moravam no campo, não moravam? É a saída dessas pessoas do campo para a cidade chama êxodo rural, tá? Pode ocorrer pela dificuldade enfrentada pelas famílias na zona rural, como falta de emprego, que eu já falei, de escola, de médicos, estrutura de moradia, por todos aqueles motivos que nós falamos que eram os problemas que eles estão enfrentando, que eles não querem mais ficar lá no campo. Não tem saneamento básico, vivem doentes, então eles querem vir para a cidade para trabalhar e ganhar mais dinheiro, tá? Então, o que eles fazem? Eles saem do campo e vêm para a cidade. Virou a página, lá na página 160. Vai falar, tem uma história em quadrinho, muito legal. Vocês vão ler a história em quadrinhos. O que tá falando aqui? O modo de vida do campo e também o modo de vida da cidade. Então, eu vou colocar aí 2 videozinhos que o Objetivo indicou para que vocês assistam do Chico Bento. Ah, tia, eu não gosto, não quero. Tudo bem, mas eu vou colocar assim mesmo porque serve como bagagem para a gente poder responder as outras questões, tá?
Então, eu vou colocar, além dessa historinha aqui que vocês podem ler, ainda tem mais coisa que eu vou pôr, tá? Vou pôr 2 vídeos. Vou pôr um Na Roça, a Vida é Diferente, e o outro, um passeio no shopping, tá? Aí, vocês vão para a página 161. Vai também olhar a imagem, ler a imagem, observar a imagem. Por que que a apostila está dando tanta imagem para vocês lerem? Para vocês acostumarem, porque uma imagem fala muito. Só dessa imagem aí, olha quanta coisa legal, bacana. Em sua opinião, o Chico Bento tem motivo para sentir saudade desse tempo aí, ó, gostoso? Se tem, por quê? Porque o ar era mais puro, porque vivia mais com a natureza, tem muitas coisas, né? Que tipo de atividade ele encontrará na cidade que pode lhe causar estranheza? Uma ida num shopping, né? Pode, para quem nunca viu um shopping, deve ser bem diferente mesmo, né? Deve causar bastante estranheza. Bom, depois que vocês olharem essa imagem, viram bem, não fingiram que olharam, olharam mesmo. Responder as perguntinhas só na cabecinha, não precisa escrever. Só falar, já tá ótimo. Vocês vão lá na página 162. Modo de vida na cidade. Nós vimos o modo de vida urbano, rural. Vimos também um pouquinho da urbana. Aqui ele vai de novo mostrar a urbana, porque eu já mostrei lá a ida no shopping, que vai ajudar vocês a fazerem isso aqui. Por isso que eu dei. Então, olha as características bem diferentes da vida do campo. Lá no campo tem prédios? Não. Lá tudo é o ar livre, né? Olha aqui, quantos prédios, quantos carros, as ruas movimentadas. Então, é o modo de vida da cidade, tá? Observe a imagem abaixo. Nela, o autor procurou apresentar construções de uma cidade e o vai e vem dos automóveis. Foi o que a professora falou para vocês. Quais são os elementos que predominam nessa paisagem? Nós estamos olhando aqui, olha. Eu vou olhar, eu vou observar, eu vou ler a imagem. É só eu olhar. Prédios, carros. É isso que predomina. Como é a vida das pessoas que vivem nesse lugar? Nossa, deve ser assim, movimentada, atarefadas, né? Que tipo de trabalho que exerce? Médicos, empresários, vendedores. Vocês vão pensando, quem pode viver nessa cidade? Você mora num lugar parecido com esse? Eu não moro. E você? Pensa. Cidade é uma área muito povoada, onde o verde dá lugar a muitas casas, prédios, escolas, lojas, hospitais, fábricas e outras construções. Virei a minha página, fui para a página 163. Continuo falando de cidade. Entretanto, apesar de possuir alguma semelhança, cada cidade tem as suas características. Claro, lembra que nós estudamos como começou cada cidade? Por isso que tem suas características diferentes. Depende como ela começou, como ela se iniciou, como ela surgiu, né? Apresenta diferentes tamanho, relevo, traçado de rua, atividade de seus moradores, quantidade de pessoas que nelas moram, desenvolvimento. Umas cidades são mais desenvolvidas, outras são menos. Uma vão para a agricultura, outras vão para a indústria, umas são turísticas, não é? Outras são históricas, outras têm faculdades e assim por diante. Cada um com as suas características. Lembra que nós estudamos bastante sobre isso? Nós vamos continuar, tá bom? Aí vai mais um pouquinho sobre vida na cidade. Você vai ler aqui o que vai falar sobre a vida da cidade, o que é importante, né? Conhecer que o ritmo de lá é acelerado, que as pessoas trabalham sem parar, né? E que lá tem prédios, tem casas, tem hospitais, tem escolas, fábricas, muita poluição visual, muita poluição também sonora, porque muito carro, muitos sons e aí a pessoa adoece também muito mais fácil do que uma pessoa que mora num lugar calmo, cheio de natureza, com ar limpo, sem poluição, né? A condições de vida sem o estresse do dia a dia, tá? Tudo isso você vai vendo aqui e você vai lendo. 163 eu acabei de falar, 164,
vai falar sobre a verticalização urbana. O que é verticalização urbana? Em vez da cidade crescer na horizontal, começaram a fazer prédios. Elas estão crescendo para cima, casas uma em cima da outra. São os prédios, são os edifícios. Aqui em Venceslau, a gente não tem tantos prédios nem edifícios, claro, porque nós temos muito espaço para construir casa. Mas quando a gente vai para um outro lugar que tem muitas mais pessoas morando, não tem mais terreno para comprar. Começam a se fazer edifícios, que aí colocam um monte de casas junto. Então começa a crescer para cima, verticalmente, tá bom? Lá na página 165, continua. Vai falar formas de lazer, como você se diverte na cidade, o que tem lá. Comércios, o shopping, as lanchonetes, os restaurantes, os cinemas, biblioteca, museus, muito. Só você precisa escolher e ver o que você quer para se divertir, o que você quer naquele momento, o que você pode pagar, né, para se divertir, né? E lá na roça, tem como se divertir? Claro, pescando, colhendo fruta, correndo ao ar livre, brincando, fazendo caminhada ao ar livre, tem muito jeito. Então, diferentes maneiras de se divertir. Aí aqui tá falando o lazer da cidade, mas toda vez que eu tô lendo o lazer urbano, eu já vou fazendo uma ligação com o que eu estudei lá atrás, o rural, tá? Para vocês ir vendo a diferença. Aí, fiz tudo isso, já li, já expliquei, vocês vão ler de novo para guardar na cabecinha. Dialogando com o texto. Vocês vão pôr verdadeiro ou falso, tá bom? Então, podem responder, que depois eu vou ler com vocês. Vou dar um tempinho e vou ler junto com vocês, tá bom? Tchau!